Olá, mais um dia de devocional aqui no canal, né? E hoje vamos falar sobre santidade, como alcançar, né, a santidade, como obtê-la, né? E para isso nós vamos ler, para entender um pouco sobre, vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1 versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Bom, como alcançar a santidade, né? E todo mundo se pergunta o que é santidade, né? Santidade é, como se diz assim, é você ser santo, né? Tentar se parecer o mais próximo, né, que Jesus foi. É claro que nós não somos tão santos como Jesus foi, né? Mas tentamos, né, ser o mais próximo, né? Deixar o pecado de lado. E santidade é a qualidade ou a característica de quem pode ser o considerado santo, né? Mas como obtê-la, né? Viver em santidade significa abdicar de práticas, de coisas, né, que são consideradas abomináveis diante de Deus. Porque santidade é a pureza perfeita de Deus, né, que não tem nenhum pecado, né? Santidade é a pureza que não tem mancha algum de pecado. E a santidade também pode significar a dedicação a Deus, né? Mas o que é isso? Santidade é você se afastar, né, de tudo aquilo que pode ser o pecado, que pode causar o pecado. Se afastar, né, da impureza do pecado, para nos tornarmos um pouco mais santo, né? E todo crente é chamado, assim como você aceita Jesus, né? Ali você é chamado para ser santo. Você foi separado para o uso exclusivo de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é santo e esse é o seu caráter. Deus é perfeito, ele não tem falha nem erro algum. Assim como está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim, que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Quando você aceitou a Jesus, né? E você dedica a sua vida a Deus, agora Jesus, o Santo, mora dentro de você, mora dentro do seu coração. E quando isso acontece, quando quando você aceita Jesus, para ele morar dentro de você, dentro do seu coração, ele lhe purifica de todos os seus pecados. E agora você tenta ser, assim, como eu posso explicar? Você tenta ser o mais próximo santo possível, né? Sua vida é dedicada a agradar a Deus, a obedecer, a fazer tudo o que Ele quer. E isso significa que mudanças vão acontecer ao longo da sua vida. Você vai ter mudanças porque você aceitou a Jesus e sua vida não vai ser como era antes, no pecado.
Agora você vai se transformar para tentar ser santo. E esse processo que você passa se chama santificação. Esse santificação é um processo que você passa para alcançar a santidade, né? E para obtermos a santidade, para termos tentar ser, né, santos, nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra, ter intimidade com Deus, se relacionar com Ele, né? E outros pontos importantes que eu anotei aqui, que os outros pontos importantes prestar atenção. Mas o que vem ser a prestar atenção? Prestar atenção no quê, né? Prestar atenção quando Deus fala com você e você não percebe. Às vezes Deus está falando com você e isso passa despercebido porque você não percebe. Ponto 2. Deixar Deus trabalhar. E o que vem ser isso? Quando você aceita Jesus, né, e você ocorre as mudanças, é bom que você peça a Deus para que mude o seu coração, para que você venha ser uma pessoa melhor, né? E com isso, Deus vai trabalhar o seu coração, fazer com que você obedeça a Ele, né? Fazer com que você deixe tudo nas mãos dele, né? Para que Ele venha fazer esse papel. E outro ponto é obedecer, né? Que obedecer mesmo quando você não quer obedecer. Porque obediência é muito importante. Porque Deus, quando lhe pede algo, porque Ele precisa que você faça algo que Ele pediu. E quando você deixa de agradar a Deus, quando você deixa de obedecer, isso entristece a Ele, né? E então vamos prestar atenção, deixar Deus trabalhar e obedecer a Ele, né? Esses 3 pontos são muito importantes para podermos obter a santidade. E também o mais importante, né, para a santidade é o nosso coração. Porque se o seu coração não se inclinar para as coisas de Deus e você não estiver interessado em amar e agradar a Ele, nada lhe poderá santificar, porque nós vivemos para obedecer, para agradar, para amar a Deus. E como que você vai fazer o contrário? Lembra da desobediência de Jonas? Quando Deus pediu que fosse para a cidade pregar e ele não quis, o que aconteceu? Ele foi oposto do que Deus quis que ele fizesse. Ele foi para outra cidade e o que aconteceu? Passou por toda aquela tribulação, né, de ser engolido por um grande peixe. Tudo isso por causa da desobediência. E crescer em santidade é muito melhor do que não fazer nada sobre o pecado, porque a santidade você tenta fazer de tudo para poder não pecar. É um processo, né? Você vai deixando os pecados aos poucos. E na vida eterna, Jesus promete a purificação total. Ou seja, você será santo para sempre junto de Jesus, né? Ou seja, lá nós vamos ser santos porque não vamos nós vamos nos santificar e vamos deixar o pecado de lado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre um pouco sobre a santificação, que é você se abdicar
dos seus pecados, dia após dia, tá bom? Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua família. Tchau, até o próximo vídeo.